Eu acho muito maravilhoso como a palavra de Deus ensina todos os dias. E eu percebi no estudo, preparando para este dia, uma ligação entre o temor do Senhor e a sujeição. Então vamos ler Efésios 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Na verdade, vamos começar com o versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vocês se lembram ontem que falamos sobre nosso propósito de ser reflexo, de ser imagem. Quando você... Oi, agora? Ok, deu. Que bom. Quando você se levantou hoje, você foi para o seu banheiro e olhou no espelho. O que você esperava ver? Eu concordo contigo. Mas um espelho bom vai mostrar uma imagem exata. E Deus quer que a gente seja imitadores de Deus. Que quando as pessoas estão olhando para nós, eles vão ver Deus. E não somente isso, é que quando Deus olha para nós, Ele vai ver a grandeza de si mesmo. Vive em amor. E o sacrifício de aroma agradável a Deus. Existe uma flor que é muito grande e as pessoas do mundo vão para ver essa flor. E quando vai aparecer, as pessoas vão para lá para admirar essa flor. Só que tem um problema. O aroma dessa flor é como carne podre. Quando a gente não mostra o reflexo de Deus, nós somos como carne podre. Ah, carne podre. Podre? Olha, alguém perguntou a mim, você é de qual país? Já deu para perceber que eu não sou brasileira de sangue. Mas eu sou americana, mas eu estou aqui 23 anos já. Então, estou quase, tá? Então, vocês têm que me perdoar pelos erros. Eu acho que não é justo que meus filhos, ou crianças, podem aprender língua sem sotaque. Eu, 23 anos depois, ainda tenho. Mas, então, vamos lá. Agora, vamos pular para versículo 21 de capítulo 5. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Você se lembra de ontem? Quando a gente tem o temor do Senhor, tem muitas vantagens. Só que nós estamos vivendo num mundo de rebeldia. Rebeldia. Eu acho que se você pudesse colocar uma palavra que descreve os dias de hoje, é rebeldia. E não vou falar que começou com as mulheres, mas na verdade começou, hein? Com Eva no jardim começou. Mas a gente não gosta da palavra de sujeição. E a Bíblia, a mais que eu estudo a palavra de Deus, eu estou vendo como sujeição ou respeito é uma coisa que Deus deu para a mulher, para que ela possa mostrar o sabor, aroma agradável. E quando a gente rebela contra sujeição, estamos como carne podre. Então, como é que a gente vai aprender a
ser agradecida sobre sujeição. Então, vamos primeiro ver nosso exemplo. Abre na sua Bíblia em Mateus 26, 39. Nós temos o exemplo de sujeição que encoraja a gente não brigar contra a palavra de Deus, mas aceitar a palavra de Deus. Mateus 26, 39. Está falando sobre Jesus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Quem está orando? Jesus. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava em submissão ao Pai. Era muito agradável? Não. Ele estava aí sofrendo. Se for possível, afaste de mim este cálice. Agora vamos para João 6, 38. João 6, 38. De novo, falando sobre Jesus. Ele está falando, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele estava vivendo em plena submissão ao seu Pai. Então, quando Deus nos fala, quando Jesus fala para ter respeito, para submeter-se, ele não está falando alguma coisa que ele não sofreu, que ele não já experimentou. Agora, 1 Coríntios 11, versículo 3. Entramos um pouco no 1 Coríntios 11 ontem, mas isso é a primeira parte do capítulo, quando fala sobre a hierarquia de qual Deus criou a gente. 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Quer dizer, quem está embaixo do Cristo? O homem, submissão do homem para com Cristo. E o cabeça da mulher é o homem. Essa é a palavra de Deus. Não foi eu que escrevi, tá? Mas por quê? Por que não é que a cabeça da mulher é Cristo? Há uma razão. Você se lembra de ontem? Que nós falamos nas 3 famílias. Família de Deus, a Trindade. A família biológica, que deveria refletir Deus. E a família da igreja, que também deveria refletir Deus, tá? Então, a razão porque o cabeça da mulher é o homem é porque juntos, o homem e mulher, deveriam refletir algo sobre Deus. E o cabeça de Cristo é Deus, o Pai. Mais uma vez, você está vendo um relacionamento de autoridade e submissão. Agora, mais um versículo, Hebreus 5. Hebreus 5, e vamos ler versículos 7 e 8. Hebreus 5. Versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu acho que está implícito
nessa palavra de submissão, sofrimento. Porque não seria muito fácil submeter-se se o seu marido fazia tudo o que você queria. Se ele nunca errou, se ele nunca pediu alguma coisa que você não queria fazer. Não seria fácil submeter-se? Mas a luta vem quando alguém que está na posição de autoridade pede algo que a gente não quer. Então, vamos agora que a gente já viu o nosso exemplo, Jesus, vamos falar sobre como isso afeta a mulher. Agora eu vou falar sobre a minha vida. Eu confesso que eu tinha mais ou menos 35 anos quando eu aprendi sobre respeito. Eu não sei porque a Kisha nunca tinha caído antes. Mas olha em versículo... Agora voltando para Efésios, e vamos acampar um pouco lá. Efésios 5, de novo. Acabamos de ler, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E depois ele vai mostrar como isso acontece na vida da mulher, na vida do homem, na vida da família. Mas ele termina o capítulo em versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, você está vendo dois lados. O homem deveria tratar a esposa com amor, e a mulher deveria tratar seu marido com amor. Verdade? Não, com respeito. Então, existe uma diferença. E um dia, eu estava conversando com uma amiga e ela falou, eu estava ouvindo no rádio, eu ouvi alguém falar que o que a mulher mais precisa é o amor e o que o marido mais precisa, ou o homem mais precisa é o respeito. E eu pensei, eu nunca ouvi isso na minha vida. E eu voltei para casa e eu chamei Mark. Mark, hoje eu ouvi que o que é mais importante para a mulher é amor e o que é mais importante para o homem é respeito. Isso é verdade? E ele olhou para mim e falou, claro. Falei, mas como assim? Você se sente respeitado por mim? Oh, Diane, eu sei que você me ama. Eu já fiquei triste. Mas então eu repeti, eu falei, não é isso que eu perguntei. Você se sente respeitado por mim? E ele falou, Diane, eu sei que você me ama, e isso basta. Falei, não é isso que a palavra diz. Como é? Então eu perguntei, quais são as coisas que eu faço que deixam você sentir desrespeitado? Eu não queria falar, não queria que você ficasse triste. Mas eu insisti, porque eu queria aprender. E ele começou a mostrar, a listar as coisas que eu fazia que eu nem sabia. Sabe por que eu não sabia? Porque eu não aprendia da minha mãe. E a minha mãe não aprendia da sua mãe. E se você vai voltar para Gênesis 3, como nós vimos ontem, essa dificuldade que a gente tem de respeitar vem da queda. Fica na nossa natureza pecaminosa, que a mulher quer dominar e não respeitar. Então, Deus está querendo trabalhar dentro de nós para que nós sejamos moldadas para mostrar a imagem dele através do nosso respeito para com o nosso marido e também na liderança da igreja, na sociedade. Na sociedade, hoje em dia, as mulheres não respeitam quase ninguém. E uma consequência disso é que nossos filhos não respeitam mais os pais, porque estão seguindo o nosso exemplo. Então, vamos
voltar para o versículo 22 de Efésios 5. E vamos começar a aprofundar. Eu vou falar sobre a teoria agora, e depois do break, a gente vai voltar e falar sobre como colocar isso na prática, tá bom? Então, Efésios 5, 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Existe uma ligação forte entre respeito e sujeição. São palavras diferentes, têm sentidos diferentes. E eu perguntei ao meu marido, o que vem primeiro, sujeição ou respeito? Ele falou, boa pergunta. Mas, no profundo, lá no início, é uma questão do coração. É algo que acontece dentro do nosso coração que se mostra. Então, eu acho que se você tem um coração submissa ao Senhor, como fala aqui, como ao Senhor, se você já submeteu-se ao senhoria do Senhor, você vai poder expressar essa submissão ao seu marido através do respeito. E olha, essa ordem foi dada a quem? As mulheres. Não foi falado para seu marido ou para o homem, diga para sua esposa submeter-se. Essa é algo que você faz. Você, com sua boa vontade, com o temor do Senhor, você vai submeter-se. Não é algo que o homem força você a fazer. É algo que você abre mão. Você, do seu coração, fala, eu vou confiar. Eu vou confiar que Deus é bom. Eu vou confiar que Ele tem toda essa promessa do temor do Senhor para mim. E eu vou me submeter primeiro a Ele e depois para o meu marido. Pois o marido é o cabeça da mulher, como nós lemos em 1 Coríntios. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitos a seus maridos. Infelizmente, este versículo é muito verdadeiro, porque como a igreja está sujeita ao Cristo, as mulheres, hoje em dia, a igreja está muito sujeita ao Cristo? Por que não? Porque nós não temos o coração de submissão a Ele. Então, quando a gente tem rebeldia em nossos corações para com o Senhor, isso vai ser refletido dentro do nosso lar. Mas vamos inverter isso, não é? E ele fala, como a igreja está, ou deveria estar, sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E eu já sei, vocês estão pensando, mas você não conhece o meu marido. Se ele fosse como Cristo, seria uma coisa. Mas olha, não é isso que ele falou. Em tudo. Como? Ainda quando ele está desobediente ao Deus, eu tenho que me submeter a ele? Vocês conhecem a resposta bíblica? Vamos rápido. Continua com a sua mão aqui em Efésios, mas vai para 1 Pedro. E depois a gente vai entrar mais lá. Mas, só para você ter uma ideia, 1 Pedro 3. É muito interessante que o livro de 1 Pedro está falando sobre sofrimento. E tem muito sofrimento aqui no mundo. Todo mundo sofre. E ele fala sobre, em capítulo 2, sobre a sujeição às autoridades governais. Fala sobre a sujeição dos escravos aos mestres. Fala sobre quando o seu
seu senhor, por exemplo, versículo 18 de capítulo 2, escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ele está destacando esse tema de sujeição no contexto de sofrimento e, de repente, e ele depois, em versículos 22 e 23, ele fala sobre nosso exemplo, que é nosso Senhor Jesus. E capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo de Cristo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele é perfeito, é isso que fala? Se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher. Voltando para Efésios, então, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Porque isso é um sabor, é uma beleza que se mostra através de sofrimento. Então, é uma maneira que Deus usa para nos conformar à imagem dele. Ele é o nosso exemplo de sofrimento, e a mais que ele sofreu, a mais que ele seria exaltado. Você quer ser exaltada? Tem que sofrer. E o sofrimento da mulher, muitas vezes, está nessa área de sujeição. Por quê? Porque reflete Cristo. Somos a imagem de Deus quando exercemos respeito para nossos maridos. E para ver o oposto, vai para 1 Samuel. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, versículo 22. Primeiro Samuel 15, 22. O Samuel chegou até Saul, que tinha acabado a desobedecer Deus, mas ele estava cobrindo toda essa desobediência numa espiritualidade. E de repente, em versículo 22, Samuel fala: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios? Porque o que aconteceu? O Saul tinha desobedecido Deus. Deus falou: mata tudo naquela cidade. E não vou entrar muito nessa questão, mas Deus tinha razão, porque a humanidade estava tão corrupto que ele tinha que acabar com este povo. E depois o Saul, ele não obedeceu, ele guardou algumas coisas para ele, e depois ele foi fazer sacrifício a Deus. E Samuel falou: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pesado, não é? Quando você tem naquele coração pequenininho de rebeldia, escondidinho no seu coração, é como idolatria, é como o pecado de feitiçaria. Deus quer que sejamos uma flor linda, não aquela flor que tem o cheiro de carne podre. Então,
O que é submissão? É se colocar embaixo da autoridade. É se colocar embaixo da autoridade que Deus colocou para você. É algo que você mesma faz com coração submissa a Deus e você faz isso com seu marido. É uma extensão da nossa submissão a Cristo. Agora, como isso se mostra no casamento? Vamos voltar mais uma vez para 1 Pedro 3. Pedro 3, e vamos ver como este coração de sujeição se mostra através de respeito. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. A força maior da mulher, eu vou dizer assim, a força maior do homem é o quê? Os músculos. Deus deu os músculos para o homem para que ele pudesse cumprir o propósito dele. O propósito da mulher é o quê? Conforme o estudo de ontem? Ser ajudadora, encorajadora. E Deus nos deu um músculo muito potente, que é a nossa língua. E a gente gosta de usar a nossa língua. Então, por que ele falou aqui que o seu marido que está desobediente à palavra vai ser ganho sem palavras? Porque nós usamos naturalmente nossa língua para destruir. E quando nosso marido está em pecado, é muito fácil, não é? E Deus está querendo nos ajudar aqui, que seja através do seu procedimento que você tenta ganhar seu marido. E algumas tradições falam que este homem é descrente. Não é só o descrente, mas ainda se fosse. Se pelo descrente você tem que ter uma atitude de submissão, sujeição, muito mais com seu irmão em Cristo, que é seu marido, que está desobediente à palavra. Mas como a gente vai submeter-se a uma pessoa que está errada, sem palavras? Qual é nosso procedimento? Versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Está vendo essa ligação entre sujeição e respeito? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu ser interior, que não perece beleza demonstrado num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Vamos voltar para o versículo 2. Observando a conduta honesta e respeitosa. Quando seu marido está desobediente à palavra de Deus, ele está desobedecendo quem? Deus. E Deus deu para seu marido muitas palavras para ele ouvir o que deveria fazer. Se ele não vai ouvir a palavra de Deus, por que você acha que ele vai ouvir você? É como Deus está querendo falar com seu marido,
E você entra no meio. Agora ele vai brigar com quem? Com Deus ou com você? Então, por isso, ele está falando, se tira. Se afasta do caminho, para que eu possa tratar seu marido. Eu tenho uma martela? Um martelo? Martelo? Grande, Deus fala. Se você se tirar do caminho, eu posso tratar seu marido. Mas quando a gente entra com toda a nossa crítica, nosso desrespeito, as palavras duras que a gente tem facilidade de falar, é como Deus se... Tá bom então, se você consegue, faça. E não funciona. Então, ele está falando, deixa a sua conduta fala. A conduta honesta e respeitosa. Porque ele começa em versículo 3 falando sobre a beleza. A beleza maior não é o seu exterior. A beleza que fala mais alta é sua beleza no interior. Então, deixa essa beleza se mostrar. Infelizmente, hoje em dia, a gente faz tudo para enfeitar. A gente faz plástica, a gente faz... pinta cabelo, alisamento de cabelo. A gente faz academia para não engordar. E com velhice, tudo isso não funciona mais. Mas a beleza do interior vai crescer, crescer, crescer. Vocês já conhecem uma senhora de idade que fazia tudo para não envelhecer? Ela é linda? Não é linda. Você pode ver uma mulher de 80 anos que já fez tudo e você, mas parece meio estranho, hein? Mas uma velhinha que é meio gordinha, que tem beleza do interior, você quer estar perto dela, não é? Que nós sejamos este tipo de mulher. Agora, ele não está falando que você não pode usar joias, ou que você não pode usar roupa fina, ou ter o seu cabelo bem arrumadinho. Mas ele está falando, não deixe isso ser seu foco. Se lembra ontem, quando falamos em Tito 2, a mulher mais idosa deveria ser. E vocês jovens, você não vai viver a sua vida e, de repente, com 60 anos, de um dia pelo outro, você se torna uma mulher assim. Você já está a caminho. Pelas decisões que você está tomando hoje, você vai chegar naqueles 50 anos ou 60 anos sendo uma mulher que tem essa beleza do interior, mas de um dia pelo outro não acontece. Então, começa já. Versículo 4. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Agora, a minha pergunta é isto. Por que este espírito dócil e tranquilo tem grande valor para Deus? Por quê? Quando você está numa situação precária, quando você está num relacionamento, por exemplo, com um marido, que não se trata como você queria ser tratada, quando você está enfrentando dificuldades, como é que você vai manter um espírito dócil e tranquilo? Somente se você coloca sua fé no Senhor. E quando você colocou sua fé no Senhor, você pode ter um espírito tranquilo. Por isso tem tanto valor.
Porque o que honra a Deus é nossa fé. E quando você tem fé nele, você não está confiando no seu marido, você não está confiando nas suas circunstâncias, você está colocando a sua confiança no Senhor para enfrentar as dificuldades na sua vida. Isso honra seu pai. Por isso é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. O que é o oposto de fé? É medo. Quando você tem seus filhos pequenos em casa e seu marido não é o líder que você quer, e você está pensando, mas se o meu marido não faz o que deveria como homem de Deus, o que vai acontecer com meus filhos? Isso mostra qual atitude? O medo. E pelo medo, a gente começa, fulano, meu bem, você tem que fazer assim. Por que você não faz assim? E a gente começa a criticar, cobrar, entendeu? Porque estamos colocando nossa esperança em quem para a criação dos nossos filhos? O nosso marido. Só que nossa esperança deveria estar em Deus. E quando você coloca sua esperança nele, você pode agir sem medo, porque você sabe que ele vai te cuidar. Mas você não sabe como é. O meu marido me traiu. Como é que eu vou ter paz nisso? Porque ainda assim, quem vai cuidar de você? Você confia que Deus vai cuidar de você? Ainda se seu marido se atraísse. Ainda se seus filhos chegam naquela idade de adolescência e tenham atitudes de rebeldia, Deus vai cuidar deles? Ele vai. E a gente pode confiar. Este exemplo que ele deu de Sara era quando eles foram para o Egito, vocês se lembram? Chegaram lá naquela rei Abimeleque, eu acho. E o Abraão tinha medo que o rei ia querer a esposa, a Sara, e que ele ia matar a Abraão. Então, o que ele falou? Sara, quando a gente chega lá, não fala que você é a minha esposa. Pode imaginar a indignidade que ela estava sentindo? A raiva que ela estava sentindo? Mas o que ela fez? Ela não falou. E o rei gostou dela, levou ela para casa, e o Abraão estava lá protegido, porque o rei nem sabia. E Deus, em vez da Sara agir, Deus agiu. O rei tinha um sonho. Deus revelou, você está com a esposa do Abraão. E Deus castigou o rei e ele rapidamente devolveu a esposa e expulsou Abraão da terra dele. Você pode imaginar a Sara, quando estavam saindo da terra? Está vendo? Mas se ela tivesse agido, se ela tivesse não esperado em Deus, ela não ia servir como exemplo para nós. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Tudo isso para que sejamos reflexos de Deus. Que nós demos honra a Ele. Mais um trecho. Vamos para Colossenses 3.
Colossenses 3. Se Deus falasse uma vez ou outra, a gente poderia pensar, isso não era tão importante. Mas Ele fala várias vezes aqui na palavra de Deus sobre esse tema de respeito. Colossenses 3, versículos 18. Não é isso não. Estou no capítulo errado aqui. Capítulo 3 de Colossenses, versículos 18 e 19. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada uma a sua mulher e não a tratem com amargura. Porque ele falou para os homens não tratarem as mulheres com amargura? Porque somos difíceis. Vamos falar no próximo momento sobre por que o respeito é tão importante para o homem. Mas pelo fato que a mulher não sabe como respeitar, a gente faz muita coisa que deixa o nosso marido sentir triste, amargurada. E Deus está falando para os homens: tenha paciência com ela ainda não aprendeu. Mas vamos aprender. Este respeito, essa sugestão, convém a quem está no Senhor. Vocês se lembram ontem, quando lemos Tito 2, sobre essas mulheres, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, e ele falou para ensinar elas a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mulheres, eu sei que isso é contra a nossa natureza. Por isso ele tem que dar ordens, hein? Ele tem que mostrar que ele quer que a gente segue um outro caminho. Essa sujeição, essa atitude de respeito que reflete nossa confiança no Senhor, que deixa a gente andar sem medo, agrada a Ele. Eu me lembro quando eu era jovem, o medo que eu tinha, que um dia meu marido ia me trair. Eu me lembro o medo de criar meus filhos e o meu marido estava muito ausente. Eu tinha medo, mas ele estava me ensinando naqueles momentos que a minha confiança não poderia estar no meu marido. O seu marido é uma oportunidade de colocar sua esperança no Senhor. Eu acho que eu vou terminar aqui e será que a gente poderia fazer nosso break agora? Porque o próximo momento vai ser um pouco mais prolongado. Então, vamos fazer nosso break aqui, e quando a gente volta, vamos entrar